Abra sua Bíblia em Romanos 15, o verso 14 ao 21 é o que nós leremos hoje, tá bom? Enquanto você abre, irmão, não sei se você tem esse conhecimento, mas acredito que a maioria sabe, a Bíblia não era sempre dividida em capítulos. Ela foi ali no começo do século 1000, ali, 1100, ela foi dividida em capítulos. Essa parte que nós vamos ler, ela começa o encerramento da carta. Se você está no verso 14, dependendo da sua Bíblia, está escrito assim em cima, a explicação de Paulo. Algumas Bíblias estão escritas assim. Então, ele começa agora a explicar por que escreveu e vai falar dos seus planos, vai agradecer aqueles que apoiaram e dar as últimas, como que eu posso dizer? Os últimos alertas. Só que é o encerramento. Por isso que muitos acreditam que o capítulo 15 devia começar aqui. Porque se você pegar do 1 ao 13, ele estava falando do quê? Ainda das questões de que amemos uns aos outros, certo? Aqui começa uma outra divisão, que é o fim da carta. Então, do capítulo 1 ao 11, ele explicou as doutrinas essenciais ao Evangelho. Do 12 ao 15, verso 13, ele fez o quê? Ele aplicou essas verdades em como nós devemos viver. Agora, virou assim: obedeçam as leis quando elas não forem contrárias a Deus, amem seus irmãos, usem seus dons. Foi isso que ele fez do 12 ao 15 e 13. E agora, ele vai encerrar a carta com umas últimas palavras de advertência, pedido de oração e agradecimento e seus planos futuros. Então, isso é um resumo mais ou menos para você. Alguns já ouviram, mas você que é mais novo talvez não saiba disso. Então vamos lá. Antes, nós temos Bíblia, alguns irmãos doaram Bíblia com a versão que eu leio. Se você não tem, se você precisa de Bíblia, você levanta a mão, alguém pode levar a Bíblia para você. Alguém precisa? Não? Então, diz assim, Romanos 15, verso 14. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que não tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Senhor, oramos ao Senhor, Pai, que o Senhor traga à luz a tua Santa Escritura que ilumina a tua igreja e é lâmpada para o mundo, Pai. Que o Senhor nos dê graça de compreender a mensagem que teu Espírito deu a Paulo aqui, Pai, e possamos aplicar à nossa comunidade, aos nossos corações, às nossas famílias, e que possamos ser transformados por tudo isso no poder de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O tema da mensagem eu coloquei de o apóstolo do fim dos tempos, porque essa é a ideia. Paulo diz que ele é um apóstolo escatológico. O que é escatológico? O apóstolo do fim dos tempos. É chegado o fim dos tempos e uma das questões que mostra a chegada do fim dos tempos é a conversão de quem? Dos gentios. Bom, com Jesus Cristo, os gentios estavam se convertendo em massa? Na pregação de Jesus Cristo? Não. Ele estava pregando para quem? Para os judeus.
Depois vem os apóstolos, e quem continua ainda sendo convertido? Os judeus em Jerusalém. Com o apóstolo Paulo, aquilo que era prometido desde Isaías, e até antes de Isaías, começa a se cumprir. E Paulo está dizendo o seguinte: eu sou esse apóstolo do fim dos tempos. Se você for ler Timóteo, quando ele escreve, ele vai falar, ó, quando chegares o fim do tempo, vai acontecer isso, isso, isso. 2 Timóteo 3. E qual que é o problema com a interpretação errada desse texto? Você vai pensar o quê? Você vai ler o tipo de pessoa que existe, as pessoas vão blasfemar, e vão falar, olha, isso vai acontecer na grande tribulação, ou isso foi escrito para o momento que nós vivemos agora. Mas, irmão, o livro de Timóteo foi escrito para quem? Para quem que Paulo escreveu Timóteo, irmão? Para o Dárcio. Senão chamaria segunda Dárcio. E não segunda Timóteo. Então, o fim dos tempos já era o tempo de Timóteo. O fim dos tempos, o Senhor não está dizendo que falta 5 anos ou 6 anos. O fim dos tempos é o seguinte: aquilo que era prometido no Antigo Testamento se cumpriu. Falta pouco agora das promessas de Deus a se cumprir. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos. Mas o fim dos tempos foi inaugurado. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que eu chamei o apóstolo o fim dos tempos. A chegada do evangelho aos gentios é a marca que o tempo tem chegado. Era uma promessa, e a promessa está acontecendo o quê? Está se cumprindo. Ele prega, tanto que a igreja de Roma é de maioria gentílica e de minoria judaica. Então a promessa de Deus está sendo cumprida. Você aqui sentado ouvindo, eu, como cristão, nós somos o quê? Gentios. É a promessa de Deus que se cumpriu. Tá bom? Então, ele é o apóstolo do fim dos tempos. E aqui ele vai falar do seu ministério. Ele é o apóstolo aos gentios. Essa é a ideia. Ele tem um ministério poderoso e um ministério pioneiro. O ministério dele é aos gentios, é poderoso e é pioneiro. É disso que ele está falando aqui. Ele está defendendo agora o seu apostolado. Ele começou a carta fazendo isso lá em Romanos 1:1. Se você olhar, deixa eu voltar lá rapidinho. Talvez você não está aqui desde o começo. Ele fala, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele defende o apostolado. Olha, eu não me levantei apóstolo, como fazem, inclusive hoje. Eu fui chamado por Deus, é por isso que eu estou aqui. E aqui ele vai terminar fazendo, ele começa o fim, diríamos assim, fazendo a mesma coisa. Então vamos lá, né? Ele começa dizendo o quê? Eu mesmo, irmãos. Ele fala deles primeiro ali para defender o apostolado dele. Eu mesmo estou certo de que vocês estão cheios do quê? De bondade, de conhecimento e aptos a ensinar um dos outros. Ele está falando para quem isso aqui, irmão? Para a igreja de Roma. Olha que elogio maravilhoso, não é verdade? O grande problema aqui nesse texto, irmão, na minha opinião, é que algumas pessoas, talvez levados pela nossa era, que nós fazemos muitas vezes elogios falsos, não é verdade? Nós somos uma geração de elogio falso, às vezes. Oh, como você está bonito! Nossa, como você é inteligente! O menino vai lá e faz um garrancho no desenho com 14 anos de idade. Nossa, é o novo Van Gogh. E mudou. Então, muita gente aplica isso ao texto, como se Paulo estivesse fazendo lisonja aqui, estivesse fazendo elogios exagerados para ganhar o coração dos irmãos. Mas eu acho assim, isso até pecado, dizer que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, está simplesmente afagando o ego daqueles irmãos para aceitarem. Até essa acusação é muito grave, porque talvez Paulo, eu não acho que ele faria, mas talvez Paulo faria isso se ele precisasse ganhar eles para si. Mas não é o que ele está fazendo. Ele está dizendo que sem ele, irmão, tinha um apóstolo que cuidava da igreja de Roma? Tinha um apóstolo que cuidava da igreja de Roma? Paulo vai dizer que não. Todas as evidências mostram que não. Quem plantou a igreja de Roma? Não se sabe. Provavelmente foram pessoas que foram salvas em Jerusalém, foram lá trabalhar, fazer algum negócio, ouviram o evangelho, foram convertidos, ficaram mais um tempo para aprender desse evangelho, volta e começa a falar entre si, e a igreja cresce, floresce, e Paulo está dizendo, olha, eu ouço falar de vocês, eu conheço vocês,
E vocês têm bondade no meio de vocês têm conhecimento, vocês aconselham um ao outro. Então não é lisonja, ele tá querendo dizer o seguinte, irmão. Pelo menos, acho que na interpretação mais razoável aqui. Vocês, sem apóstolos, sem líderes gerais, conseguiram ter uma igreja boa e saudável. Ele está querendo dizer, olha, uma igreja boa e saudável não depende do meu apostolado. O poder do Espírito Santo tem feito isso a vocês. Eu vou falar, e eu falei tudo que eu disse, porque eu fui chamado a ensinar os gentios. Mas eu reconheço que eu não sou necessário, no sentido de que sem mim vocês não conseguiam fazer isso. Há um autor, eu vou esquecer o nome dele, que ele diz que a igreja de Roma, Paulo escreveu para dizer que eles não eram legítimas, eles não eram crentes legítimos, porque nenhum apóstolo cuidava deles. Aqui, eu não sei como que alguém escreve um comentário falando isso, com esse verso aqui desmonta. Ele está dizendo, não, vocês têm tudo. O próximo verso, 15, ele vai dizer, eu só estou escrevendo para lembrar vocês do evangelho. Vocês os têm. E olha que pensam, ele reconhece a bondade entre os irmãos. Você vê que a característica dos nascidos de novo, ou pelo menos de uma igreja saudável aos olhos apostólicos, é uma igreja que as pessoas são boas umas com as outras. São boas não no sentido, obviamente, de apoiar o pecado, mas no sentido dos versos passados, de lidar bem com o novo na fé, de lidar bem com aquele que tem dificuldade, de amar os irmãos. Eles ainda têm todo conhecimento. E aqui, irmão, principalmente para o judeu, e agora eu vou falar mais assim, para o judeu convertido como Paulo, o conhecimento não é como nós, de imaginação, talvez muito mais do pensamento grego, às vezes, do que do pensamento cristão. Conhecimento, para nós, a pessoa às vezes conhece, mas não sabe aplicar. E é um fato. Tem gente que conhece a teoria, não é verdade? E não conhece a prática. Mas no pensamento do judeu, e aqui do judeu convertido, conhecimento e prática, eles são... Você só pode dizer que alguém tem conhecimento quando ela consegue aplicar aquilo à vida dela. Entende? Essa separação que nós fazemos, eles não faziam. Então, quando Paulo diz, vocês têm conhecimento, vocês entenderam a doutrina e estão aplicando elas à vida. É isso, vocês têm o conhecimento. Eu volto a dizer, irmão, que Paulo não está fazendo lisonja, porque você pode ler Efésios. Ele é duro com os Efésios. Gálatas, ele é muito duro. 1 Coríntios, ele é mais duro ainda. E aqui ele está falando, olha, eu reconheço o conhecimento de vocês, a bondade de vocês, e olha como ele aplica o conhecimento. Vocês são aptos a aconselhar, a admoestar, a instruir uns aos outros. Ele falou do conhecimento e depois mostrou o quê? A prática desse conhecimento. Vocês são sábios. E lógico que está falando da maioria da igreja, não 100% dela, mas a sua maioria, que são os fortes. Na sua maioria, vocês conhecem e conseguem admoestar um ao outro, ensinar um ao outro. Isso é uma igreja saudável. Uma igreja que não depende simplesmente, e aqui eu vou falar da coisa maior para menor, do apóstolo. Eles não tinham um apóstolo e eles sabiam ser bons uns com os outros, executar os seus conhecimentos e ensinar uns aos outros. Então, uma igreja saudável... Agora, como não tem apóstolo, a igreja saudável ela não depende só simplesmente do pastor, ou do pastor e o presbitério, ou o pastor e os pastores auxiliares. A igreja saudável ela vai crescendo para que mais irmãos, mesmo sem uma função eclesiástica, porque não foi chamado para ser pastor, mas ele conhece as escrituras ao ponto que ele pode tanto exortar, que é uma palavra que a maioria tem medo, porque exortar é usado só para ficar dando pancada nos outros, mas exortar quer dizer corrigir, incentivar, consolar. Então, que outros irmãos possuem essas características. E essa deve ser a nossa oração. Que nós cresçamos para que nós possamos uns aos outros aconselhar. E ele diz que eles têm isso. Entretanto, ele vai dizer, mesmo assim eu escrevi. Ele está dizendo, talvez vocês pensem, se tem tudo isso, por que você escreveu para nós então? Ele fala, eu escrevi por quê? Em parte, mais ousadamente. Ele reconhece que foi ousado. Porque ele tinha que falar do evangelho. Romanos 1 a 11, ele está falando do evangelho parte a parte.
Sabe que cada livro das Escrituras ele tem uma ideia geral. E alguns dizem que Romanos, a ideia de Romanos é o Evangelho. É o Evangelho, é óbvio, mas se você olhar todos os livros do Novo Testamento, é o Evangelho. Romanos é a justiça de Deus no Evangelho. Como que Deus faz o que faz de maneira completamente justa. Como ele escolhe sendo justo na sua escolha. É isso que Romanos está fazendo. Como é que ele justifica o ímpio e não deixa o pecado passar? Como ele justifica, ele perdoa o ímpio de maneira justa. Ele vai apontar para Jesus. Olha, eu perdoo o pecado quando as pessoas creem em Jesus, porque ele levou o pecado. Ele levou sobre si. Paulo está ensinando isso. Romanos todo. E ele diz que isso é usado. De Romanos de 1 a 11, como ele tratou de tantas doutrinas. Que ele foi fundo e forte. Depois ele aplicou essas realidades à vida diária. Olha, respeite as autoridades, olha, faça isso. Olha, lide bem com o irmão mais fraco. Ele aplicou, use bem seus dons, use para a glória de Deus. Não pense assim. Ele foi fazendo isso, ele foi ousado. Mas ele diz, olha, eu fiz isso para que eu possa lembrar vocês. Como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez. Por causa da graça de Deus que me foi dada. Ele diz, eu fui chamado para ser apóstolo aos gentios. É minha função ensinar os gentios. Então eu soube que existe uma igreja de maioria gentílica. Eu escrevi ousadamente para quê? Eu reconheço que vocês conhecem o evangelho. Mas o que o evangelho precisa ser feito com a igreja sempre, irmão? Ele precisa ser lembrado. E eu passei por ele para lembrar vocês. Saiba disso, irmão. Não procure coisas novas. Olha, eu já entendi que eu sou justificado, eu quero falar de coisas superiores. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Não há coisas superiores a essa. Quando você procura coisa superior, você está procurando materialismo. Olha, agora eu quero saber tal coisa. Mas nada é superior. E Cristo Jesus perdoa pecadores. E perdoa eles de maneira justa. E os justifica, e os salva, e os faz filho de Deus. E que eles agora não possuem mais nenhuma condenação. E nada e ninguém pode os separar do amor de Cristo Jesus. Você quer algo superior a isso, irmão? Não tem. O problema é que você acha que o grande problema da sua vida é que falta R$1.000 no seu salário. Não, falta mais de R$1.000, né, irmão? R$1.000 foi pouco, né? Com o preço das coisas. Desculpa. Falta muito mais do que R$1.000 no seu salário. Eu já estou dividindo o café em 3 vezes, irmão. Meu Deus. Então, ele está aplicando, dizendo, olha, eu sou apóstolo e preciso lembrar vocês do evangelho. Nós reunimos aqui todo domingo, irmão. Não é para saber de coisas novas, é para lembrar do evangelho todo domingo. É ele que nos justifica, é esse evangelho que nos salva. Não há algo novo, irmão. E quando há algo novo, é para nos manipular. É para nos fazer, e se vier de mim também, é para nos fazer desviar da centralidade de Cristo no evangelho. Todo mundo que traz algo novo, ele vai dizer que ele descobriu algo que vai mudar a sua vida. E o mudar a sua vida é financeiro ou alguma outra coisa assim. Ah, você vai virar cabeça, aí vem não cauda, vencedores vencem dores. E o que mais das idiotices que se fala? Oração é orar mais ação. E aí, todo tipo de idiotice manipulável, ela é usada. Pastor, é forte dizer que isso é idiotice. Não, não é forte não, é a verdade. Como que alguém vai poder dizer que você e eu vencemos alguma coisa se o texto está dizendo que é ele que venceu e nos trouxe para essa vitória? E nós precisamos ser lembrados que ele é o vitorioso e os seus eleitos vencem com ele, não porque eles lutam, mas porque ele venceu. E ele vai voltar para nos buscar, não porque nós vencemos dores, não porque ficamos repetindo um monte de coisa tola, aquela confissão positiva fraca, carnal, água com açúcar.
Nós vencemos porque Ele é bom. E Ele cuida dos seus. Ele os protege. Nada separa porque Ele agarrou cada um deles. E o Evangelho é essa mensagem. Confie somente em Jesus Cristo. E Ele está dizendo, eu preciso lembrar vocês disso. Senão vocês vão confiar em outros. E pior ainda, vão confiar em si mesmo. Confiar em outros, você vai destruir sua vida. Mas confiar em si é inferno na certa. Não tem para onde ir. O caminho da confiança em si, irmão, só dá no inferno. Quantas coisas que você falou, não, confia. E agora você está sofrendo as consequências do confia. E eu não estou falando que alguém mandou você confiar nele. É que você confiou em você mesmo. Quantas coisas? Aí você fala, então, pastor, eu não faço mais nada não, irmão. Você vai ver como Paulo vai dizer, tudo que eu faço pelo poder de Deus. Nós vamos chegar lá. Não estou dizendo que nós vamos ficar passivos, então eu não vou fazer nada. Vou ficar aqui deitado e não faço nada. Não, não. Não é isso não. Ele vai chegar lá. Calma, calma. Ele diz para que, no verso 16, eu seja ministro de Cristo. Irmão, ele vai usar aqui uma metáfora, como se ele fosse um sacerdote. Como houveram sacerdotes no Antigo Testamento que levavam um sacrifício aceitável a Deus, ele se coloca nessa função. Não, ele não é sacerdote, não entenda errado. Mas ele fala em tom assim, para que os judeus daquela igreja compreendam o seguinte, ele é para os gentios aquilo que os apóstolos e alguns profetas e sacerdotes foram aos judeus. Ele leva o evangelho, mas ele não salva. Ele vai falar, Cristo salva. Mas é eu que levo o evangelho, porque eu fui chamado para isso, e vocês agora são, por ouvir o evangelho e crer no evangelho, agora vocês são aceitáveis a Deus. Olha que interessante, irmão. Paulo não diz que ninguém é aceitável a Deus antes de crer em Jesus Cristo. Não há atalho, irmão. Ele vai dizer, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho. Ele falou, é isso que eu estou fazendo. De modo que a oferta dele seja aceitável. Alguém vai pegar isso aqui, tá vendo? Ó, você tem que dar oferta na igreja, porque agora a sua oferta ficou aceitável. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte, que eu e você como gentil, e aquele povo como gentil, agora, pelo sangue de Jesus Cristo, são aceitáveis como oferta a Deus. Ele diz que o ministério dele, a oferta que ele tem a dar a Deus, não é dinheiro, mas é o cumprimento escatológico, o cumprimento da promessa divina final. Os gentios entram na salvação. E Deus olha isso porque ele, como ensinou o Edson hoje, decretou isso para a sua glória. Deus olha essa salvação e isso, a salvação gentílica, é aceitável a Deus. Isso é uma oferta aceitável a Deus. Ele não está falando de dinheiro aqui. Qual que é a oferta aceitável? É eu e você, gentios, não judeus. Não éramos do povo escolhido do Antigo Testamento. Cremos em Jesus Cristo. Somos parte da família. Não somos amados de segunda classe, como alguns pensam que ele ama mais os judeus do que nós. Essa parede foi quebrada. Ele ama os judeus convertidos e ama os gentios convertidos. Eles adentram a promessa. E isso Deus olha. Isso é aceitável como oferta. Paulo está dizendo que eu entrego a Deus, além da minha vida, é o meu trabalho, o meu esmerar. E agora, quando eu vejo uma igreja gentílica, com todo conhecimento, crescendo no Senhor, isso eu entrego ao Senhor, pro louvor da glória dele. E ele ainda diz, olha, uma vez santificada, por quem? Por Paulo. Pela cobertura espiritual. Não, você percebe, eu não queria falar isso não, mas você percebe que esses versos, ele pega uma marreta assim e quebra a coluna da doutrina da cobertura espiritual? Paulo está dizendo, eu não fui necessário a vocês. Eu não fui necessário a vocês. O Espírito Santo trabalhou nessa igreja e trouxe uma igreja saudável, sem nenhum apóstolo. Isso aqui não é nem uma marretada, é uma bomba nessa doutrina humanista da cobertura espiritual. Que você precisa de alguém, Paulo está dizendo, vocês não precisaram de mim. Por que vocês não precisaram de mim? Porque vocês têm o Espírito Santo. Eu agora, como apóstolo, vos escrevo para
lembrar vocês, mas vocês já conhecem pelo poder do Espírito. E eu, pelo poder do Espírito, lembro vocês. Se Paulo está dizendo que ele não era tão necessário, você acha que o Darcio é, irmão? Hã? Que o fulano de tal aí, sem a cobertura dele, sua vida vai piorar? Algumas vidas tem como piorar, primeiro. Segundo, irmão, pode ser. Se o sangue de Jesus não mudar, irmão, nenhum homem fará. E Paulo agora vai aplicar isso. Que o homem não tem poder nenhum. E ele usa quem? Ele mesmo. Mas primeiro, irmão, antes de ir para essa segunda parte, entenda. A autoridade apostólica era muito superior. Muito, muito. Não dá nem para comentar. A autoridade de um pastor. O pastor ele tem autoridade quando ele prega e quando ele prega a verdade. Você entende? Que Deus o chamou. Quando ele não prega a verdade, ele não tem autoridade. E ele não tem... Os apóstolos eles foram usados para formar claramente as doutrinas do evangelho. Um pastor não tem essa função. Um pastor ele só repassa aquilo que está escrito já. Ele não cria nova doutrina. Eu não estou dizendo que os apóstolos criavam novas doutrinas, mas eles ensinavam a doutrina que o Espírito Santo foi ensinando a eles. Então, isso um pastor não tem. Então você precisa entender isso. Outra coisa, nunca se esqueça, irmão, que nunca é demais relembrar o evangelho. Nós precisamos repassar ele todo domingo. Essa é a mensagem, é na EBD, é nas canções. Olha que nem hoje, o evangelho foi exercitado aqui. Você teve que ter paciência com o Márcio. Nós cantamos ele exaltado, nós cantamos outras verdades bíblicas. O evangelho está sendo relembrado. O evangelho foi relembrado na EBD. O evangelho está sendo relembrado agora. O evangelho deve ser relembrado na nossa comunhão. Nós precisamos do evangelho todo dia, irmão. Eu quero algo superior. Então você não entendeu o que é evangelho, irmão. Você precisa compreender isso. Você precisa compreender que o fim dos tempos chegou, irmão. E eu não estou dizendo que falta 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, porque eu não sou doido, eu não sei quando vai ser. Mas ele já foi inaugurado. Isso é um fato. E principalmente, tenhamos os romanos como referência, irmão. Você entende? Gente ali que lá no começo da fé não existia praticamente o Novo Testamento. E eles tinham uma igreja boa e saudável para a glória do Senhor. Agora Paulo vai falar que ele tinha um ministério em comum, diferente dos outros apóstolos. Lembra que os outros apóstolos cuidavam mais dos judeus. E ele foi levado aos gentios. E como esse ministério dele era marcado pelo poder de Deus, ele vai falar isso, que ele tinha um ministério poderoso. Ele não nega isso. Ele não faz aqui, fala, não, eu não era tão bom assim meu ministério. Ele não faz, ele fala, era poderoso mesmo. Olha o texto. Eu tenho, pois, motivo de gloriar-me. Gloriar-me em quem? Ele vai dizer, em Cristo Jesus. Nas coisas concernentes a Deus. Ele fala, quando eu olho para o meu ministério, eu não me glorio em mim. Eu não tenho histórias maravilhosas para falar de mim. Eu me glorio em quem? Nele. Jesus Cristo. E nas coisas concernentes a Deus. Ele já começa a tirar o foco de si, que nem estava, mas se alguém pudesse pensar isso e falar, olha, como Paulo, ele já vai colocando o holofote totalmente em Deus, dizendo, olha, o que eu tenho a dizer agora sobre o meu ministério, o que eu tenho a me gloriar, eu me glorio sim. Por que ele tem que se gloriar? Ele foi escolhido por Deus a fazer uma obra maravilhosa. Ele falou, eu me alegro, eu me glorio, mas eu não me glorio em mim. Eu me glorio naquele que me chamou para essa obra. E ele é o autor dessa obra. Verso 18. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim. Bom, a maioria dos teólogos e comentaristas, e principalmente aqueles da questão histórica, vai dizer que devia ser assim ainda hoje, mas no primeiro século, e principalmente entre os cristãos, era muito ruim, muito feio, diríamos assim, alguém que se autoelogiasse. Você pode ver que em outras passagens Paulo fala, olha, não faz isso. Se alguém quiser te elogiar, que a pessoa te elogie. Era uma questão... Então, ele está deixando claro que ele não está se autoelogiando. Ele está deixando isso muito claro. Olha, não ousarei falar coisas sobre coisa alguma, a não ser o quê? O que Cristo fez por meio de mim. Ele está falando, olha, eu não estou contando vantagem. Eu estou contando sobre Cristo. Irmão, isso aqui define para nós o que é testemunho de verdade, tá?
Testemunho é contar o que Cristo fez. Eu vim de igreja que o testemunho é mais ou menos assim. Olha, eu estava passando necessidade, eu estava com dificuldade. Eu vou falar de questão materialista, que é o que mais tinha. E aí, eu um dia percebi que estava sofrimento, levantei a cabeça, encarei a vida e comecei não sei o quê e tal, e deu certo, e fluiu, e fiquei próspero, porque Deus me deu uma ajuda. O foco é ele. No final ele fala, ixi, esqueci de Deus, né? Ele me deu uma ajuda. Isso não é testemunho. Porque o foco foi tudo que você fez. Paulo ensina aqui. Olha, eu nem ouso falar. Eu só tenho uma coisa para dizer. O que Cristo fez por meio de mim. Ele está dizendo, olha, quando eu falar do meu ministério, eu não estou falando de mim, do que eu fiz, mas do que aquele que é poderoso fez por meio de mim. Ele está dizendo, olha a graça desse Deus, de me usar para a sua glória. Mas o poder é dele. Então eu não tenho do que me gloriar. Nós não temos do que nos gloriar. Pastor, mas às vezes nos gloriamos. Temos que nos arrepender. Sempre. Quando fazemos isso. Quando fazemos algo e coisas boas acontecem, nós pregamos, no meu caso, pessoas entendem, outros são convertidos. Temos que ter a plena consciência de que quem faz isso é o Senhor. Qual que é o grande problema do ímpio? Já viu que alguém fala assim, ó, às vezes o ímpio prospera e o crente prospera. Qual que é a diferença? A diferença é muito clara, irmão. O crente genuíno, ele tem que dar glória a quem? E o ímpio, ele vai dar glória a quem? Esses dias, o negócio tá tão zoado que eu vi um jogador de futebol saindo de campo. Ele falou, olha, hoje foi um jogo muito bom. Você tem que agradecer a quem? Ele falou, eu agradeço a mim mesmo. Falei, rapaz, esse cara é bom mesmo, né? Eu agradeço a mim por cuidar de mim, por confiar em ele. O resto ele não falou. Aí foi tudo da minha cabeça. Chegamos a... E aí todo mundo aplaude. É isso aí, o cara tem que confiar em si, assim que é bom mesmo. Mesmo as pessoas que pensavam isso, elas tinham vergonha. Elas diziam, olha, agradeço a Deus, agradeço minha mãe, né? Mesmo que ela achava que era ela que era o bom, ela tinha pelo menos vergonha. Hoje não tem nem vergonha mais. Eu acho que tudo é por ele, por meio dele e para ele. Verteram o verso que é por causa de Jesus Cristo. Paulo fala, eu não. Eu não tenho uma história minha para contar. Eu tenho a história que Cristo fez por meio de mim. Então ele está querendo dizer, aquilo que vocês ouviram, que eu fiz, aí ele orou e ressuscitou, ele pregou e multidão foi conhecida. Não fui eu! Foi Cristo! Isso é testemunho, irmão. Para conduzir os gentios à obediência. Ele fala, Deus me usou para levar gentios à obediência. Bom, obediência ele está usando aqui em que sentido? Bom, aqui, nessa passagem, obediência é levada na questão de salvação. Bom, não existe salvação genuína, nascer de novo, sem obedecer a Deus. Quando Paulo fala, os gentios levados à obediência, ele está dizendo que todos os gentios. Mas aqueles gentios que foram levados à obediência é porque foram salvos. E essa é a alegria dele. E aí ele diz como foram salvos. Por palavras, ele pregando ou ensinando, por obras, obra de caridade ou outras questões, por força de sinais. O que é isso? Milagres. Eles viram Paulo, alguns viram Paulo fazer o quê? Lembra? O camarada caiu da janela, morreu. Lembra da passagem? Eutico, o nome dele? O cara que caiu da janela? Acho que é. Cai, ele vai lá, ora e ressuscita. Ele falou, isso é um sinal. E prodígios. Prodígios está muito mais ligado ao quê? Uma pessoa com uma doença grave, ele ia lá, orava, e a pessoa era curada. Bom, esse nível aqui de sinais e prodígios, Deus pode fazer, não me entenda mal, mas o homem não possui mais, ele deu isso aos apóstolos. Deu para entender a diferença? Eu não nego que Deus pode fazer, ele faz o que ele quer, mas o Darcio, você, não tem. Essa história, normalmente gente que ensina isso aí, ele vai lá e fala, não, eu tenho a unção de cura, de sinais, de maravilhas. Aí ele vai lá e ora e o camarada não é curado. O que ele fala? É que você não teve fé. Miserável. Parece outra pessoa que fala que a culpa sempre é dos outros. Ele olha desculpa a palavra, pro cadeirante e diz, olha, você não teve fé. Os apóstolos faziam isso. Você imagina um apóstolo falando, ó, eu não te ressuscitei, porque enquanto estava morto, você não exerceu fé. Qual fé que tinha um morto, irmão? Hã?
Qual fé tinha Eutico? Qual fé tinha Lázaro? Quando o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. Aí Jesus falou, olha, ainda bem que você usou fé. Foi isso que ele fez? E esse dom que os apóstolos tinham, não é dado mais aos homens. Irmão. Dom de curar, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Dom de cura genuína, o cara cura quem ele quer. Ele curaria quem ele quer. Deu para entender? Hã? Ele ia chegar lá, orar. Você já viu os apóstolos falando que fez algo, principalmente depois da ressurreição de Jesus, orou por alguém e não aconteceu? Está lá uma pessoa que não conseguia andar, não conseguia se mover, sentada, olha para Pedro e os apóstolos, faz um pedido, o que ele fala? Ó, me dá uma moeda. O que Pedro fala? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas tem Jesus Cristo, levanta e anda. Isso não acontece mais, nesse sentido. Eu não estou dizendo que o Senhor não pode curar as pessoas, Ele pode. Os homens não possuem mais isso. Ele deu a alguns e recolheu isso. Alguém vai falar assim, tem sim, então prova! Vamos lá! Vamos fazer a reunião desses apóstolos e vamos invadir um hospital à força. Eles vão lá numa igreja de classe média alta, no Alphaville. Por que não vai lá no hospital? Um dia, um desses falou para mim, não, eu tenho dom de cura, e tu está pregando é heresia. Eu falei, então tá bom. Que dia que você está livre? Quinta. Eu falei, vou passar no sacão, nós vamos no Nardini. Vamos no Nardini. Aí, beleza, eu vou lá ajudar você a entrar. Acabou. Ele falou, não, mas eu não tenho usado muito meu dom. Eu falei, então, você é pior do que tudo. Você sabe que você pode fazer e você não faz? Então, irmão, só não me entenda errado. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer. Deus pode tudo. Deus pode usar eu ou o Márcio, alguém para orar, e aí ele vai lá e opera. Mas não é porque eu tinha o dom. É porque ele me levou a orar. E quem fez? Eu sei que você vai falar assim, mas quando Paulo orava, quem fazia era Deus. Ok, mas ele tinha o dom. Ele orava e acontecia. Os apóstolos tinham. Olha só, Pedro, a sombra dele, está no texto bíblico, curava a sombra dele. E normalmente assim, quando esses camaradas aparecem, os curandeiros, ele consegue fazer isso sempre em outro país, já reparou? Não, quando eu estava lá em Machu Picchu, curou metade da cidade. E aqui, teve um que falou aqui no Brasil, eu estava na igreja, ele falou, não, minha unção é territorial. Só acontece milagre na África. Eu falei, tá bom, vou lotar um avião de doente e nós vai tudo para África. Chega lá e vai falar, mudou. Agora na Ásia, na Lua. Ele fala, olha, que eu fui usado para fazer por palavras, obras, sinais, prodígios, e agora ele aplica essas 4 coisas. Alguns acham que só o prodígio é pelo poder do Espírito de Deus. Não. Você tem que seguir o que ele está dizendo. Olha, pode ver que tem vírgula aí. Por palavras, obras, força de sinais e prodígios. Tudo isso ele fazia por quem? Pelo poder do Espírito Santo. Está dizendo, eu, sim, fui usado para pregar. Mas quem me usou para pregar? O Espírito Santo. Eu fui usado em obras. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Em sinais e prodígios. Pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo. Só assim eu fui usado por Deus. Esse é o ministério poderoso dele. O ministério poderoso dele é o seguinte: eu preguei pelo poder do Espírito e as pessoas se converteram. Eu orei e as pessoas foram curadas. E isso ficou claro que eu era um apóstolo. Irmão, até os grandes sinais diferenciavam quem era apóstolo de falso apóstolo. Já viu Paulo falar assim, ó, existem falsos apóstolos? Tem. Há no meio de vocês falsos apóstolos. Apocalipse, apóstolo João vai dizer isso. Os falsos apóstolos. O que era um falso apóstolo? Ele não viu Jesus. Ele não foi ensinado por Jesus. E ele não fazia sinais. É que nem os apóstolos de hoje em dia. Ele não fazia sinais. Talvez você diga, olha, mas Paulo não foi ensinado por Jesus. Não, foi sim. Lá em Gálatas ele disse que o Senhor Jesus apareceu para ele e ensinou. Ninguém era considerado apóstolo, irmão, se fosse ensinado por outros. Por exemplo, esqueci o nome daquele Acla, na Bíblia, que chamam ele de um grande pregador. Por que ele não era apóstolo? Porque Deus não chamou, tudo bem, mas ninguém ia reconhecê-lo, porque ele não foi ensinado por Jesus. Lembra que... Não, desculpa, Apolo. Priscila e Áquila chama Apolo e ensina para ele.
Tem um texto que diz que Priscila e Áquila ensinou. Ele era um grande homem de Deus, mas não era apóstolo. Ele foi ensinado por terceiros. Os apóstolos foram ensinados pelo próprio Jesus. Sabe que nos Estados Unidos, não sei se parou isso, mas até há uns 10 anos atrás, assim, quem se autodesignava apóstolo no Brasil, ele sempre aparecia com uma história que Jesus apareceu para ele. Então você vai pegar lá o Kenneth Reagan, os camaradas que se dizem apóstolos, ele fala, ó, Jesus apareceu para mim e me ensinou o evangelho. Porque ele sabia que as pessoas iam falar, mas como que você é apóstolo? Se não foi o Senhor que te ensinou. Não, tudo bem, ele está mentindo ainda. Ok. Só estou dizendo que ele mentia para defender o apostolado. Ok? E vamos. No verso 19, a parte A do verso, ele termina isso. Esse era o meu ministério. Nós, irmão, como cristão, não temos esse poder, mas nós podemos olhar para isso e ver a verdade e as promessas de Deus se cumprindo. Segundo, nós devemos ser levados a pregar o evangelho. Quanto mais pessoas são convertidas pelo poder do evangelho, pela pregação do evangelho, a palavra de Deus está se cumprindo. Os dias têm chegado. Nós temos que aprender com Paulo, irmão, a não se autoelogiar. Vamos falar a verdade, irmão. Comparando nós aqui com Paulo, quem podia se elogiar? Hã? Já ressuscitou um morto? 5 naufrágios. Não morreu em 5 naufrágios. Foi espancado, perseguido. E ele falava assim, eu não tenho nada para dizer de mim, só tenho para dizer de Cristo. A pregação do evangelho, o ensino bíblico, irmão, não é sobre nós e nossas experiências, é sobre Cristo. E o Cristo bíblico, e não inventado com a mente das pessoas. Me dá o Cristo bíblico, como dizia, eu não vou lembrar quem foi que falou isso, ou não me dê nada. Prefiro nada do que se não for o Cristo bíblico. E agora ele vai encerrar dizendo como o ministério dele era pioneiro. Por que ele vai encerrar falando isso? Porque a partir do próximo verso 22, ele vai começar a dizer que quais são os planos dele futuro de viagem e depois ele vai dizer que queria o apoio daquela igreja. Tá bom? Então ele diz, olha, assim desde Jerusalém até a cidade de Iliri, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Era uma questão muito longe um da outra. Se você pegar Jerusalém hoje, depois você olha no mapa em casa. E a Albânia. Quem não sabe onde é a Albânia, os homens, é a seleção que o Silvinho treina. Pronto, o homem só conhece o mundo de futebol. Fica ali, mais ou menos, essa cidade de Iliri, que fica ali entre a Albânia, Sérvia e Montenegro, era naquela região. Então ele está dizendo o seguinte, eu preguei mais ou menos daqui até aqui. Eu levei o evangelho. Ele foi espalhado entre os gentios. E depois ele vai dizer que ele queria ir para a Espanha. Está dizendo, olha, eu espalhei o evangelho. Tenho divulgado o nome de Cristo. Ele fala, esforçando-me. Responsabilidade humana. Deus é soberano no chamado. Qual é a responsabilidade dele? Dá o melhor dele. Deste modo, por pregar o evangelho. Então, o que Paulo pregava, irmão? Ele só tinha uma mensagem, o evangelho. Charles Spurgeon, das pessoas que eu mais admiro, ele dizia o seguinte, no púlpito, pregue o evangelho ou trave sua língua. Se algum exemplo que você for dar, até pessoal, for para sustentar o texto e trazer mais clareza, pode dar. Se não for isso, feche sua boca. Outra, nós não devemos falar das dúvidas. Aquilo que, como disse muito bem o Edson hoje, que Deus não revelou, adianta eu ficar aqui, esqueci a palavra que se usa, mas especulando. Por exemplo, normalmente quando ela é nova, eu tenho paciência. Depois de um tempo, eu começo a perder a paciência. Por exemplo, a pessoa chega em mim, se ela é nova, beleza. Ah, se Adão não tivesse caído. Aí eu falo, olha, irmão, tal. Mas depois de uns anos, irmão, se você fizer essa pergunta pra mim, eu vou ficar chateado. Porque, irmão, a Bíblia não tem em si. Deu para entender? E se eu começar a especular, o mundo seria assim, seria daquele jeito. Eu estou especulando com o texto bíblico ou com a minha mente? Ser sincero. Ah, mas a lógica diz isso. Mas não é só a escritura ou é só a lógica? Então, há especulações que de vez em quando, um papo você pode falar, mas no geral, nós temos que evitar, porque nós temos que admitir o quê? A nossa insuficiência. Eu não sei o que seria. Mas também, Adão caiu? Então não tem si. Caiu, fim. Esse mundo colorido, que só tem na revistinha do Testemunho de Jeová,
Não vai acontecer porque ele caiu. Acabou. Fim. Ele diz, olha, eu só tenho o evangelho. E eu levo ele aonde? Aonde Cristo não foi anunciado. Para não edificar sobre alicerce alheio. Bom, que as pessoas entendem muito mal. É como se cada pastor ele tem que mudar para uma cidade onde nunca falaram de Jesus. Normalmente eu escuto falar disso. Bom, havia pastores, diáconos, presbíteros nas igrejas locais daquela região? Nas outras regiões? Sim ou não? Paulo vai falar aos Colossenses, ó, tem Epáfras, tem fulano, tem Beltrano, tem uns que mudam de uma cidade para outra e assumem o trabalho. Paulo está dizendo que o chamado dele era para ficar lá numa igreja pastoreando ou era para ser um apóstolo entre os gentios? Então ele falou, eu não edifico entre outros. Eu tenho que achar um lugar onde não existe. Ir lá, pregar o evangelho, juntar um povo, ensinar esse povo, fundar uma igreja. Quando ela estiver razoável, eu deixo eles e vou a outro lugar. É o chamado de Paulo. E desse nível, irmão, eu sei que tem missionários que fizeram trabalhos maravilhosos. Eu poderia citar o William Carey, a Dona Irã Judson. Estou citando esses dois que eram batistas, principalmente. Eu posso citar muita gente. Mas como Paulo, esse trabalho pioneiro de lugares que nunca tinha se ouvido falar, de nada, foi um trabalho paulino. E ele está dizendo, eu não me edifico sobre o trabalho de outro, porque eu não fui chamado para isso. Se fosse errado fazer isso, irmão, como foi ele deixaria ele uma igreja, como que ele traria alguém de fora para tomar conta? Está dizendo, eu não fui para isso. Eu fui chamado para ser apóstolo aos gentios. E aos gentios que ainda não ouviram. Assim que eles compreendem e comecem a aceitar, e já existem pessoas que possam dirigir essa comunidade, eu vou para outro lugar. Eu não vou parar até Jesus me levar. Tanto que ele vai fazer isso aonde, irmão? Ele faz isso no cárcere, certo? Ele escreve cartas da prisão. Ele faz de tudo, de todos os modos, para falar aos gentios. Porque esse é o chamado dele. Então não aplique isso a outras pessoas. Tá bom? Agora, óbvio, nós não devemos, ninguém devia edificar em alicerce alheio, no sentido também, mas aí mais no sentido de Gálatas e não de Romanos, com outro evangelho. Mas aí é mais Gálatas, aqui ele não está falando disso. E aí ele diz, pelo contrário, aqui ele vai provar a tese que eu estou falando. Ele vai provar não, ele vai afirmar. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão. O que ele está dizendo? Ele está citando Isaías 52:15. E ele está dizendo o quê? Aquelas pessoas que nunca ouviram falar nem do judaísmo direito, e muito menos de Cristo, que nunca tiveram notícia, eles o verão pela minha pregação. E é lá que eu vou edificar onde não tem. E depois ele termina. Os que nada tinham ouvido a respeito dele entenderão. Ele está dizendo, Deus me chamou. E tanto que Deus me chamou, que eu vou pregar para esse povo que nunca ouviu, e eles vão entender. E ele está dizendo, olha, aquela profecia de Isaías 52:15, está se cumprindo na minha vida. E ele já falou, não é porque eu sou bom, não, é porque ele fez isso. Ele falou, agora eu prego aos gentios que nunca ouviram falar do Senhor, e eles entendem. Louvado seja o Senhor por isso. Irmão, nós não somos apóstolos para ter um trabalho pioneiro de espalhar o Evangelho, mas é nossa função espalhar o Evangelho onde nós estamos. Pregar o Evangelho. Como ele falou, por palavras, por obras. Eu não vou falar por sinais e prodígios que não está na nossa mão, mas orando quando necessário. Quando a pessoa pedir oração, você o faça. Entende? Eu citei essas questões da oração, porque semana eu vi um vídeo desses picareta, e agora o camarada não está mais nem envolvido com a igreja, foi se envolver com outra coisa. Ele aponta para uma cadeirante e manda ela andar. E ela não consegue andar, e depois ele fala que você não teve fé. Então, isso é de uma picaretagem, assim, do tamanho do mundo. Você fala que a pessoa é culpada ainda. Não dê crédito a essas coisas, irmão. Não dê crédito a qualquer milagre que você ouviu falar que aconteceu, se você não sabe nem se aconteceu de verdade. O pastor Júnior e eu, por exemplo, como pastor, quantas vezes ouvimos falar de alguns lugares de milagre que lá no fundo, depois a gente foi ver e não tinha milagre nenhum. Eu lembro que eu estava numa igreja, aí foi um desses profetas. O profeta da picaretagem. E ele também era desse, que só acontecia milagre quando ele ia
em países pobres da América Latina. Aí ele falou que ia orar. Eu sou um amigo meu até hoje por causa disso. E as pessoas iam emagrecer instantaneamente. Só que para ela emagrecer instantaneamente, ela tinha que correr no culto. Eu tenho um amigo que correu, então quando a gente se encontra, eu falei, e aí? Tá correndo ainda? Porque ele estava gordinho ainda. E quando acabou aquela palhaçada, camada ficar correndo. E, irmão, eu também sou culpado, mas eu sou porque pelo menos aquele dia eu não corri. Já fiz outras coisas, mas aquele dia eu não fiz. E o camarada ficou correndo aí, umas 50 pessoas em volta, e aí ele falou, orou e falou, agora emagreceram. E aí eu tinha o pastor Paulinho, que apesar dele acreditar em algumas coisas, como eu também acreditava errado, ele era sério. Ele olhou para mim e falou assim, Darcio, vai naquela fila dos curados, tinha umas 30, e confere um por um se é cura. Esse camarada tá com palhaçada. Aí vai eu pra fila dos curados. Aí chega um rapaz e fala, olha, eu tava gordo e emagreci. Irmão, desculpa, Bia. Eu melhorei, eu juro. Eu falei, ó, da onde eu tô vendo, você continua gordo. Emagreceu, não. Você pesava tanto, vai lá se pesar, ué. E daqui, te conheço. Tá na mesma. A outra falou, olha, eu tinha um caroço aqui na mão, nunca vou esquecer. E o caroço sumiu. Eu falei, esse que eu tô vendo? Ela falou, então não sumiu, né, filha? Tô vendo. Segue o jogo. Aí veio um menino e falou, olha, eu tinha um problema no nariz, e se eu apertasse meu nariz sangrava. Eu falei, poxa, que bênção, pode se sentar também. Aí o americano lá, o Herzog, ficou bravo comigo, mandou lá um assessor, falar, não, deixa passar, é milagre, você aí tá tirando o clima de fé, e eu não quis, aí o pastor principal falou, deixa passar, Darcy. Tá bom. Falei, pastor Paulinho, ó vai. Aí o menino foi. E falou, olha, eu fui curado, eu apertava o nariz e sangrava e tal, não sei o quê. Aí o americano lá falou, então faz de novo isso, para provar que está curado. Ele apertou, não, lavou o rosto do menino de sangue. O que o cara fez? Desviou a câmera e tampou o rosto do menino. Ali eu peguei minhas coisas e fui embora para casa. Tá usando um menino de 11 anos, humilhando um menino de 11 anos. Que é um picareta safado. E sabe qual que é o problema? Alguns de vocês, que nós chamamos esse cara de picareta safado, você fica com dó. É porque é teu filho sendo humilhado. Não é você, não é sua mulher. Safado. Eu não é. Ele devia pelo menos falar, então não foi curado. Vamos pensar que ele acredita nisso. Não foi curado. Poxa, desculpa. Não, ele esconde a câmera, ele tampa. E o pior é que ele foi numa igreja de amigo meu e passou as imagens da nossa, dizendo que aconteceu cura. E o cara me fala assim, Darcio, o Herzog foi aí, e foi uma bênção, né? Ele mostrou os vídeos que teve cura. Eu falei, tem cura nenhuma, eu fiquei na fila, ó. Lero. Irmão, cuidado. Não se entregue a isso que se diz novo, que isso é velho. Nós temos um chamado, irmão. E pregar o evangelho. Não foi dado a nós esse poder das curas e dos milagres. Nós só oramos. E se o Senhor quiser fazer, nós louvamos o nome dele depois. Não a nós, não ao nosso nome, mas a Cristo toda a glória. Então, irmão, valorize a pregação genuína do evangelho. Aonde você ouvir, não só nessa igreja, onde você ouvir a pregação genuína, valorize. Se ela é pregada com simplicidade, mesmo assim ela deve ser valorizada, porque a verdade pode ser simples desde que seja verdade. Não seja levado também por oratória, simplesmente. Outra coisa, reconheça o poder do Espírito Santo. Se alguém é usado por Deus, o Edson aqui para dar aula, o Márcio Louvor para ministrar, eu para pregar, não é nós, é pelo poder do Espírito Santo. Se você compreende aquilo que é ensinado, é pelo poder de Deus. E nunca deixe, irmão, nunca deixe de orar pelo avanço do Evangelho. Nunca deixe. Eu encerro, se o louvor puder subir, dizendo que, assim como Deus capacitou Paulo para o ministério, não da mesma medida, mas ele nos capacita para honrar ele nessa terra. Lembre-se sempre, irmão, eu e você não estamos sozinhos nessa batalha. Nós temos o sangue de Jesus que nos cobre, o poder do Espírito Santo e temos uns aos outros. Vamos crescer juntos. E nunca, irmão, perca de vista. Eu preciso repetir isso. O poder do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que Deus não opera milagres. Eu estou dizendo que só o poder do Espírito Santo faz. Nenhum homem, nenhumzinho tem poder para isso. Agora, Deus pode. Não só pode, como ainda nós vemos, numa dimensão menor, Deus faz. Então nós oremos para que Ele opere o milagre da salvação em muitas pessoas. Vamos ficar de pé?